Seja bem-vindo ao Sobre Bíblias, o seu canal de Bíblia de estudo aqui no YouTube. Vocês escolheram as Bíblias que nós vamos comparar. Aliás, vocês escolheram o que ia ter no canal, né? Escolheram ali que não seria um direto ao ponto, mas seria uma comparação de texto. E aí, secretamente, eu escolhi o texto, né? O texto de hoje é 1 Coríntios 7, do 1 ao 9. Vocês escolheram as Bíblias que iam participar da comparação de texto. São elas a Bíblia Dake, né? A Bíblia MacArthur e a Bíblia Nova Almeida Atualizada. Foram vocês que escolheram. Aqui na aba Comunidades, você que escolhe o que vai ter no canal. Então, olha a chance, né? Então, seja membro de um canal desse, seja inscrito de um canal assim, porque vale a pena. Você escolhe o que vai acontecer. Cara, isso é maneiro demais, né? O tema de hoje é casamento, solteirice e pecado. E a gente vai ler o texto de 1 Coríntios 7, do 1 ao 9, e depois comparar nessas três bíblias de estudo que eu mostrei para vocês. Eu vou dar minha nota aqui, tô com um papel um rascunho aqui, e vocês vão ter oportunidade de dar notas também para cada bíblia, escolher qual foi a melhor. Coloca nos comentários para o pessoal vir aqui e ver o que vocês acharam do restante também, tá bom? Eu não tenho nenhuma preferida aqui, todas foram vocês que escolheram, a Dake foi vocês que escolheram, a MacArthur também, a Nova Almeida também, enfim, então vai ser novo para todo mundo, porque eu não li os comentários, tá? Eu vou ler junto, vai ser uma reação junto com vocês. Bom, antes de passar para nossa leitura, se inscreve no canal, curta o vídeo para ele chegar a mais pessoas. Cara, é um canal, deixa eu ver se eu entendi, é um canal onde vocês escolhem o que vai acontecer, vocês vêm aqui para ver comentários bíblicos de outras bíblias de estudo e ainda pode comentar aí embaixo. Não tem como você não se inscrever no canal assim, né? É o único canal que está conversando diretamente com vocês, é eu e você mesmo, sabe? Cara, se inscreve no canal. E mais, colabora com o canal, sendo membro do canal, porque eu preciso da colaboração de vocês, tá? Para colaborar, basta ser membro. Compartilhar os vídeos ajuda bastante, curtir também, e se inscrever principalmente, né? Mas ser membro do canal é a colaboração ativa que você vai fazer, tá? E vai ter mais vídeos assim, se vocês quiserem, já que é vocês que escolhem tudo aqui, né? Vamos lá, então. Antes de passar para as Bíblias de estudo, eu quero ler o texto com vocês, né? São 9 versículos, como eu disse, né? E a gente vai ler e tentar entender rapidamente o que Paulo está falando e depois ver o que as Bíblias vão falar, tá? Então não vou fazer um comentário muito grande para o vídeo não ficar imenso, né? Mas a gente vai entender o texto, pelo menos, vamos entender. Aliás, falando em entender o texto, pessoal, talvez você não saiba, mas eu tenho um livro sobre leitura e interpretação da Bíblia, sabia? Leitura e interpretação da Bíblia. O link para ele está aqui na descrição, ele é baratinho, é muito bom ler aquele livrinho, eu escrevi ele, depois que eu escrevi, eu falei, cara, nem parece que foi eu que escrevi. Foi eu que escrevi mesmo, tá? E eu vou usar o que está no livro com vocês, e vocês vão ver na prática que vale a pena, tá? Depois dá uma passada lá na editora, compra o livro que vale muito a pena, beleza? Vamos lá então tomar uma aguinha aqui, ó. O tema de hoje é importante, ainda mais na nossa época, né? Parece que as coisas não mudaram desde que Paulo estava na Terra, as coisas não mudaram muito, mas vamos entender o texto, ó. Ora, quantas coisas que me escreveste, versículo 1, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Então, no versículo 1, você já sabe que, de alguma forma, Paulo recebeu uma mensagem daqueles crentes de Corinto sobre o tema que ele vai falar agora. Nós não temos o conteúdo da carta, mas pela leitura do texto, a gente vai ter uma noção do que é, beleza? Paulo está falando, olha, quanto àquelas coisas, aqueles problemas que vocês me escreveram, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Que tipo de toque é esse, pessoal? Você vai ler na continuação do texto, é o toque sexual, sabe? É a relação sexual. Bom seria que vocês não fornicassem. Ou bom seria que o homem permanecesse solteiro, basicamente isso, né? Por que eu falei sobre fornicação? Por causa do versículo 2, né? E a gente pode confundir muito, porque tem jovem, por exemplo, que não quer se casar, que não vai se casar, vai obedecer o que Paulo está falando, mas está o tempo todo fornicando, está em pecado, entende? Então é importante falar dos dois problemas. E aí Paulo fala sobre isso, eu vou falar agora com vocês sobre esse problema que vocês me falaram. De acordo com esse problema, bom seria que o homem não tocasse em mulher, ou seja, vocês não fornicassem por aí afora, né? Mas, por causa da fornicação,
por causa desse pecado que provavelmente estava naquela igreja. Agora eu quero saber de vocês, esse pecado está na igreja moderna? Os jovens crentes fornicam ou não? Coloca nos comentários aqui, será que é um problema nosso ainda? Eu não sei, cara. Eu quero ver a opinião de vocês, eu não quero nem saber a minha opinião nesse caso aqui. Então, mais por causa da fornicação, que cada um tenha a sua própria mulher. E cada uma mulher tenha o seu próprio marido. E esse finalzinho aqui demonstra que Paulo não estava falando só sobre homens, apesar de que o versículo 1 dá um exemplo usando homem e mulher, ou seja, do homem para a mulher, aqui ele une tudo. Então, o que ele vai falar se aplica tanto a homens como a mulheres. Então, a gente poderia ver desde o início, olha, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que a mulher não tocasse em homem. Daria para ler da mesma forma, já que no versículo 2 ele fala dos dois casos, tá bom? E aí, o marido, primeiro exemplo, pague à mulher a devida benevolência. E da mesma sorte, a mulher pague ao marido a mesma benevolência. O que é benevolência? É ser bom, sabe? Tipo assim, o marido trate bem a sua esposa. Trate muito bem a sua esposa. Da mesma sorte, a mulher trate muito bem o seu marido. É isso que ele vai falar no versículo 3. Agora ele entra na polêmica, né? A mulher não tem poder sobre o próprio corpo. Paulo falando, a mulher não tem poder sobre o próprio corpo. O corpo da mulher é do marido, mas tem no o marido. O que significa? É que a mulher é do marido. É basicamente isso, né? E o marido tem o corpo da mulher para si, entendeu? E isso não é machismo. O machismo é não ler o texto todo. Porque se você ler o texto todo, você vai ver Paulo falando o seguinte: e também, da mesma forma, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, mas tem-no a mulher. Pessoal, estamos falando sobre um problema de fornicação. Então não dá para deixar passar, né? Isso aqui não é sobre brincadeira, sobre... Isso aqui é sim sobre sexo. É sobre sexo que ele está falando, tá? O marido tem o poder sobre o corpo da mulher e a mulher tem o poder sobre o corpo do marido. Ele está falando sobre relacionamento sexual, beleza? Depois dessa polêmica aqui, que só é polêmica porque as pessoas não leem o texto todo, né? E ele vai falar o seguinte: não vos priveis um ao outro. O marido não deve privar o seu corpo à mulher e a mulher não deve privar o seu corpo ao marido. Isso não inclui violência sexual, nem abuso sexual e nem abandono sexual. Esses são os pecados. A violência sexual é um pecado, o abuso sexual é um pecado e o abandono sexual é um pecado. Né? Por isso que Paulo fala, não vos priveis uns aos outros. Não deixe a sua esposa sem o seu corpo, esposa não deixa o marido sem o seu corpo. Eu já vi pessoas que se apresentam mais para o mundo do que para o seu marido. Já viu isso? Vai no Instagram de pessoas casadas, você vai descobrir muito isso. A mulher, ela parece uma solteira para o mundo, e o marido às vezes não tem o que essa esposa distribui para os homens, para os outros, entende? E o marido faz a mesma coisa. Ele está mais bonito para o mundo do que para sua esposa. Paulo está falando, olha, não faça isso. Não vos priveis uns ao outro. Tudo que há de melhor no seu corpo, marido, entregue a sua esposa. E esposa, tudo que há de melhor no seu corpo, dentro daquilo que é correto, obviamente, né? Entregue ao seu marido. E ele vai continuar. Não vos priveis uns ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo. Aqui nós temos 3 exemplos. Primeiro, consentimento mútuo por algum tempo é quando acontece alguma coisa e a esposa ou o marido não pode mesmo manter esse tipo de relacionamento, tá? Doença, cansaço, enfim, né? Aí é consentimento mútuo, os dois decidem fazer isso. Ele vai falar, olha, não façam isso, e se for fazer, faça por consentimento por algum tempo, não é para sempre, tá? E ele vai dar o segundo exemplo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. 2 exemplos. Para um evento específico, né? Um momento de jejum, e olha só, é um momento, não é 40 dias, não, tá, ô marido, tá, ô esposa?
É um momento de jejum e também de oração. E depois, ajuntai-vos outra vez, ó, juntai-vos outra vez. O casal deve manter esse relacionamento sexual, tá? Para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. E isso aqui acontece muitíssimo, principalmente agora no século XXI, né? Onde o marido ou a esposa priva o outro, né, de relacionamento sexual, e você abre o Instagram e o Instagram tá te dando tudo que você quer ver, pelo menos, a respeito do sexo, entendeu? Isso que ele tá falando, olha. É claro que na época dele não tinha Instagram, mas tinha lá os pecados também, né? Por exemplo, em Corinto tinham as prostitutas, né? Que eram prostitutas cultuais. As prostitutas, elas iam até o porto, que tinha um porto em Corinto muito famoso, né? Na época. E elas tinham que adorar a deusa delas, e essa adoração envolvia sexo, tá? Então elas iam no porto como prostitutas, vestidas assim, a caráter, né? E elas vinham trazendo os marinheiros pro templo para adoração, entende? E nesse templo, ó, o couro comia. Então você imagina, o cara tá lá, ou a menina tá lá, né? E o cônjuge não satisfaz ela do jeito que ela precisa, do jeito que ele precisa. Satanás vai fazer, de alguma forma, vocês pecarem, né? Isso eu tô falando, dando exemplo da época dele, né? Na nossa época não é muito diferente. Então, para que você não coloque o seu cônjuge em tentação, não fique muito tempo sem fazer sexo. Basicamente é isso que ele está falando. Aí ele vai continuar. Digo, porém, isto como que por permissão e não mandamento, tá? Agora ele vai falar daqui para frente. Porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira, o outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom ficarem como eu, né? Cara, Paulo estava preso nessa época. Eu não lembro agora se Paulo estava preso, né, quando ele escreveu essa carta, né? Mas Paulo provavelmente não era uma pessoa desse nível aqui. Então, é para seguir o exemplo do profeta, seguir o bom exemplo do apóstolo, sabe? E é claro que aqui no início ele está falando, ó, não tocasse mulher, então provavelmente ele se mantinha puro em relação a isso. Algo que, cara, é muito difícil na nossa época, né? Veja que Jesus falou que só de olhar para uma pessoa e desejar, você já cometeu adultério. Então imagina, isso é uma coisa que você trabalha tanto com o corpo como a mente, sabe? É difícil. E aí Paulo está falando que é importante se manter limpo em relação a isso. Mas, se não podem conter-se, casem-se, tá? Se a viúva ou solteiro não consegue ficar solteiro, se case, é melhor. Porque é melhor casar do que abrasar-se. Esse abrasar-se aqui não precisa explicar, né? Abrasar vem de brasa, de estar quente, né? Então você entendeu, né? Enfim, vocês entenderam o texto. Esse é o texto. Não era um sermão sobre o texto. Era pra gente comparar os comentários. Até fiquei meio rouco agora de tanto falar. Mas eu quero fazer isso para que quando a gente for pro comentário, a gente entenda o que tá lendo no comentário, tá? Então vou colocar aqui as fotos do comentário. Deixa eu ver se ele aparecer, né? Cadê? Aparece o comentário. Não apareceu. Enfim. Cadê o comentário? Vamos lá, aqui. Ah, não apareceu nada agora. Caraca, impressionante. Calma aí que eu vou tentar resolver os comentários aqui. Pronto, ó. Cara, que dificuldade para colocar essa foto aqui no Windows. E o Windows, ele é muito ruim. Quando dá problema... Nossa, eu prefiro o Linux. Mas eu sou obrigado a usar o Windows por causa dos drivers, sabe? Eu odeio usar o Windows. Mas vamos lá. Vamos então fazer aqui a primeira leitura da Dake, né? Deixa eu tomar até uma água aqui. A gente tem aqui na Dake uma quantidade enorme de texto a respeito do nosso texto principal. Então, como é que eu vou fazer? Ao invés de ler e ficar comentando, eu vou ler e vou dar minha nota. E aí eu vou acompanhar os comentários de vocês aqui nos comentários. Os comentários de vocês
aqui nos comentários. Vamos lá então, daí que primeiro ele faz uma divisão aqui ó, de textos, né? E aqui tem uma letrinha A, tá vendo? É que se refere à marcação que ele faz no próprio texto, né? E para começar, ele faz um resumo do capítulo 1, né? Ó, ele vai dizer o seguinte, ó, os coríntios escreveram uma carta fazendo perguntas sobre certas doutrinas e a enviaram pelos homens mencionados em 16.4. Ele vai falar sobre isso depois. Eles não perguntaram sobre as dissensões, a prostituição ou outras condições pecaminosas na igreja. Essas coisas foram notificadas a Paulo pelos homens. Aí tem a referência aqui. Aí ele vai fazer uma divisão do texto, a subdivisão do texto, né? Primeiro, aos solteiros. Segundo, aos casados e solteiros. Terceiro, a circuncisão e a servidão. Aqui já passa da onde a gente só vai até aqui, né? Depois sobre as virgens, as coisas oferecidas e assim por diante. Vamos parar até onde a gente vai. Essa lista é sobre 12 coisas sobre as quais a carta perguntava, a carta que ele recebeu, beleza? E aí ele vai começar o nosso comentário a partir daqui, né? Ó, a partir daqui. Versículo 2a. Não que cada homem ou mulher seja obrigado a se casar, mas aqueles que optam por isso têm permissão no cristianismo para se casarem. O evangelho não põe nenhum empecilho ao casamento, nem ao relacionamento criativo normal. Legal, isso aí é verdade. Ainda mais agora com... Agora não, né? O catolicismo ele tenta mudar um pouquinho isso aqui, mas não, a Bíblia fala sobre o casamento mesmo. Não é um empecilho, entende? Ele é uma liberdade. Paulo até fala assim, bom que não acontecesse assim, mas, enfim, tá legal esse comentário aqui. Versículo 3, boa vontade ou bondade. Somente aqui e em Efésios 6:7 significa que a esposa e o marido devem respeitar um ao outro com relação às necessidades sexuais lícitas, pagar sua dívida matrimonial e cumprir o seu dever conjugal, um para com o outro cônjuge, satisfazendo-se mutuamente. Se eles não obedecerem a essa determinação, um pode ser responsável pela infidelidade do outro. Gostei muito desse comentário. Aqui ficou muito bom, tá? Esse 3 aqui ficou bem melhor do que eu falei, claro. Né? Ele traz mais coisas pra gente. Mas vamos continuar. O marido e a esposa pertencem um ao outro. Nenhum deles tem autoridade alguma para negar aquilo de que o cônjuge precisa ou pede em um relacionamento sóbrio e normal. O sóbrio e normal é o que eu falei para vocês, é dentro daquilo que é correto, tá? Então, Deik comentando corretamente, muito bom também esse comentário. Todos os atos de perversão ou afeição anormal devem ser totalmente rejeitados. É uma coisa que tem que ser deixada claro, principalmente por causa do pecado, né? Tanto daquela época e muito mais por causa de hoje, porque eu acho que hoje está ainda pior, né? E vamos continuar aqui. Deixa eu ver se está gravando, estou traumatizado com essa tela que trava toda hora aqui. O marido pertence ao versículo 5, né? Ó. O que vocês, portanto, devem um ao outro, não se recusem a pagar, senão por consentimento mútuo. Aqui ele está repetindo o texto, tá? Ele fez uma paráfrase do texto de algum tempo, tal. Então, independentemente da bênção espiritual de qualquer um de vocês, que vocês recebam, juntem-se outra vez para vencer Satanás. Então, interessante. Aqui ele fez uma paráfrase, é a mesma coisa que está no texto, e aqui ele deu uma conclusão. Mas também ficou bom, ficou interessante. Aqui tem um pedacinho de papel aqui, ó. Tá agarrado aí, não sei porquê. E aí ele pula o versículo 6, né? O que fala no versículo 6? Digo isso, tá. Tudo bem. Aí versículo 7, só para ver se ele pulou alguma coisa importante, né? Versículo 7. Este era o desejo pessoal de Paulo, mas ele era sensível o suficiente para reconhecer que nem todo homem tinha o dom de celibato que ele possuía. Aqui, o Deik ele acabou focando no homem. Eu diria para todas as pessoas, né? Não só para o homem, mas para a mulher também. Então, talvez quando ele coloca que todo homem tinha, ele acaba indo na direção do catolicismo, né? Que vê só o homem nesse caso. Aqui um comentário melhor seria o seguinte, esse era o desejo pessoal de Paulo, mas ele era sensível o suficiente para reconhecer que nem todas as pessoas, homem e mulher, tinham o dom de celibato que ele possuía, tá?
quando não existe naturalmente, ou por outra operação, ou por uma intervenção milagrosa, o casamento é a resposta, né? Então, mas ficou bom o comentário assim mesmo, né? Versículo 9. É melhor ter o dom de celibato, mas para aqueles que não conseguem ter domínio próprio, é melhor que se casem, é melhor casar do que se abrasar. Então aqui eu tirei 2 fotos, mas na verdade só aqui já tem tudo, né? O Dake já colocou tudo aqui. Cara, comentário muito bom do Dake, eu diria que é um comentário nota 10, tá? Só por esse detalhe aqui, talvez por ele não ter focado nessa questão de que isso aqui é para as 2 pessoas, né? Tudo bem que naquela época, isso talvez o homem fosse a cabeça da sociedade e talvez ele decidisse tudo, mas eu acho que mesmo assim, naquela época, também a mulher também podia escolher, né? Tanto é que tinha as prostitutas, que eram mulheres que adoravam as deusas, né? Então, eu diria que é um comentário que, sim, beira o 10. Beira o 10 o comentário do Dake a respeito desse texto. E eu vou dar uma nota 9 para esse comentário, tá? Nota 9. Nossa, Devai, você dando nota 9 para esse comentário? Sim, mas eu sempre falei que na Dake tem comentário bom. Eu só falo sempre que nela, além de ter comentário bom, tem comentários péssimos, entendeu? Mas nesse comentário foi muito bom. Ganhou 9, hein? Eu sei que você não estava esperando por isso. E eu fotografei essa parte aqui. Ah, sim, aqui tem a parte B e C do versículo 9, né? Já dei aqui, mas tudo bem. Já dei a nota aqui que é 9, mas tudo bem, ó. A parte B do versículo tem alguma palavra que é autocontrole, que é essa palavrinha ali. Deixa eu ver se aqui... Eu acho que na Almeida Corrigida Fiel, ele está se referindo ao... Mas se não podem conter-se. Eu acho que conter-se aqui é autocontrole, né? Ter controle sobre as paixões e desejos. Somente aqui e em 9:25, mas na Septuaginta, em Gênesis 43 e 1 Samuel. Legal, né? Ele traz aqui o grego da palavra autocontrole, que talvez seja esse conter-se na tradução ACF, tá? E aí tem uma terceira palavra na parte C do versículo 9, né? Abrasar-se, que aqui na ACF tá como? Abrasar-se mesmo, né? Não, na ACF moderna tá assim, porque é melhor casar do que arder. Então essa palavra arder é que é estar ardente. Estar ardente. É fácil de entender, né? E olha o tanto de referências sobre essa palavra no Novo Testamento, né? Bastante, hein? Aqui significa ter dificuldade para controlar as paixões. Nesse caso, seria melhor se casar. Então, parabéns, Dake, ganhou nota 9 aqui. Realmente, excelente comentário. E olha, eu tenho certeza que se você veio até aqui, até 22 minutos, você aproveitou bastante do conteúdo do canal. Então, eu vou convidar você a se inscrever, né? Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha esse vídeo para aquele carinha solteiro que você conhece e que precisa entender essas questões, né? Como eu disse, eu acho que na igreja não acontece isso aqui, né? Acontece? Bota nos comentários se sim, né? O John MacArthur, ele vai fazer aqui um comentário que pega quase as 2 colunas da sua Bíblia, né? Mas antes disso, o John MacArthur, ele faz uma... Eu vou olhar aqui para ver se está filmando, ele tá. O John MacArthur, ele faz uma revisão aqui de todo o capítulo, né? De todo o tema, na verdade, que vai do capítulo 7, versículo 1, provavelmente até 11:34, se é isso que eu entendi aqui na Bíblia dele. É uma seção, né? Ele vai falar aqui, ó, essa seção compreende as respostas de Paulo às questões práticas a respeito das quais os coríntios haviam escrito a ele. Lá em 7:1 ele falou isso, numa carta provavelmente entregue por Estéfanas, Fortunato e Acaico. Ele dá aqui a referência 16:17. Sobre isso aqui, ele está dando um contexto mais detalhado para a gente, tá? A primeira dessas perguntas tinha a ver com o casamento, uma área problemática devido à corrupção moral da cultura que tolerava a fornicação, o adultério e a homossexualidade. Além disso, a poligamia e o concubinato. Então, um comentário mais ousado do John MacArthur. John MacArthur, ele é assim mesmo, tá? E eu não discordo do que ele está escrevendo, não. Até agora tá bom, tá ótimo, na verdade, né? E aqui ele vai dividir, ó, a primeira seção dessa seção vai do versículo 1 até o versículo 7. E a segunda do versículo 8 em diante, né? Não sei se ele vai subdividir aqui.
Acho que não, né? Mas enfim, vamos ler tudo aqui porque é interessante, ó. Toque em mulher. O John MacArthur fala o seguinte: esse é um eufemismo judaico para a relação sexual. Paulo está dizendo que é bom que não se pratique sexo, ou seja, ser solteiro e celibatário. Não é, entretanto, apenas isso que seja bom ou até mesmo melhor do que o casamento. Não é, entretanto, apenas isso que seja bom ou até melhor que o casamento. Ele vai dar aqui uma referência, duas referências, né? Então ele está falando que tocar em mulher é um eufemismo judaico para a relação sexual. Então não é que o texto está falando só para homens. É um eufemismo para relação sexual, homem tocando em mulher, tá? Eu vou usar a palavra que provavelmente vai ajudar a entender. É um símbolo, entende? É um símbolo de relação sexual. Nesse caso, né, tá falando aqui que não é bom que se pratique sexo, ou seja, ser solteiro e celibatário é o ideal, tá? Esse é o ideal. Aqui ficou meio confuso, né? Tipo, a construção da frase, talvez seja a tradução, ficou estranho. Paulo está dizendo que é bom que não se pratique sexo. Ah, não, eu que li errado. Paulo está dizendo que é bom que não se pratique o sexo, ou seja, é bom ser solteiro e celibatário. E deixar claro que isso aqui é para solteiros, tá bom? Então vocês já entenderam o texto lá atrás, né? Nós lemos ele. Não é, entretanto, apenas isso que seja bom ou até mesmo melhor do que o casamento. Eu achei essa construção da frase aqui esquisita, mas o comentário tá correto, tá bom. Mas essa última parte aqui, eu não sei se minha mente está viajando, não entendi. Isso é sobre tocar mulheres. Entendeu que é o eufemismo judaico, né? É um símbolo de sexo, né? A parte da impureza. John MacArthur vai escrever o seguinte: quando a pessoa é solteira, há o grande perigo do pecado sexual. O casamento é a única provisão de Deus para a satisfação sexual. Entretanto, o casamento não deve ser reduzido a simplesmente isso. Boa sacada do John MacArthur. Muito bom isso aqui. A gente não tinha nem pensado nisso até agora. Entretanto, o casamento não deve ser reduzido simplesmente a isso. Isso o quê? Sexo. Paulo tem uma visão muito mais elevada a respeito dele e a expressa em Efésios 5, 22 e 23. Então é bom você depois ir lá e ler também. Aqui ele está enfatizando o problema do pecado sexual para as pessoas solteiras. O contexto é sobre pecado sexual, então por isso que Paulo está falando aqui. Mas é importante lembrar que casamento não é sinônimo de sexo, entendeu? Não é isso. Mas, apesar de envolver isso, né? Então, o John MacArthur aqui, ele mais uma vez deu o que eu vou chamar de insight. Ele abriu a nossa mente, sabe, sobre essas questões. Duas vezes ele fez isso. Aqui, né, aqui nessa parte e aqui nessa parte também. Foi bem interessante. E aí ele vai continuar. Conceda o que lhe é devido. Versículo 3. Né? Versículo 3 diz o seguinte, ó: o marido pague à mulher devida benevolência. Então, porque a tradução aqui da Bíblia de Estudo é Ara, né? Os cristãos casados não podem privar sexualmente seus cônjuges. Ficou bem melhor essa linguagem de MacArthur, né? Ele fala bem na cara o que tem que falar. Tipo assim, eu falando, eu fico com medo de falar essas coisas, de ofender. Na verdade, não é ofensa, né? Mas não sei porquê, a gente fica preocupado, né? E o John MacArthur não, ele vai falar o que tem que falar. É até uma coisa que eu tenho que aprender, né? Mas nisso ele está ganhando bastante. Os cristãos casados não podem privar sexualmente seus cônjuges. Conquanto o celibato seja correto para os solteiros, é errado para os casados. A prática da privação pode ter sido mais comum quando um cristão tinha um cônjuge não salvo. A prática da privação pode ter sido mais comum quando um cristão tinha um cônjuge não salvo. Para saber mais sobre cônjuges não salvos, veja a nota no versículo. Cara, eu acho que a gente vai ler isso aqui no final, é interessante. Vocês gostaram? Aliás, eu vou ler isso aqui num vídeo aqui na área de membros para vocês, que pode ser polêmico, né? Então, para você ver essa nota de 10 ao 17, seja membro do canal, que eu vou colocar esse vídeo lá, beleza? Interessante. Então, ó, ele vai na cara. Você que é casado não pode privar o seu cônjuge, aí envolve cônjuge homem ou mulher, do sexo. Você tem que fazer isso, tá? É claro que, cara, poxa, mas eu não tô afim, eu não sei, eu tenho problema. Esses problemas têm que ser resolvidos, entendeu?
E aí você tem que voltar a uma vida ativa sexualmente com o seu cônjuge. Tem problema? Resolve, tem que resolver, né? E aí no versículo 4, poder, né? Versículo 4 aqui, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e nem o marido também, era isso que a gente falou. Pela aliança do casamento, é dado a cada companheiro o direito sobre o corpo do seu cônjuge para a sua satisfação. De uma carta. Caraca, esse comentário aqui tá muito melhor, né? Eu não tô dizendo que o Dake tava ruim, tá? O Dake tava bom. Mas esse comentário do MacArthur tá excelente, tá? Eu já tenho até uma nota aqui para ele. Priveis. Literalmente, parem de privar-se mutualmente. É isso que Paulo estava falando. É provável que essa ordem indique que esse tipo de privação estava acontecendo entre cristãos, tá? Provavelmente, e é legal, isso é realmente. Talvez em relação aos graves pecados sexuais de seu passado e a vontade de deixar tudo aquilo para trás. Lembra da prostituição que era comum em Corinto por causa da deusa que tinha lá? Traumas, talvez, né? Interessante, John MacArthur. Caracas, velho, esse bicho é bom mesmo, hein? Ele... Ó, essa sacada me deixou, assim, pasmo aqui. Eu até arrepiei. Arrepiei a perna mesmo, na moral. Interessante, cara. Pô, continue assim, John MacArthur. Marido e esposa podem abster-se temporariamente da atividade sexual, mas somente quando por consentimento mútuo de atividade sexual, mas somente quando por consentimento mútuo, a fim de se dedicarem à oração como parte de um jejum. Aqui eu acho que ele focou literalmente só no que Paulo estava falando, né? E aí, tipo assim, não é só para jejum e oração que você não vai se privar temporariamente. Então aqui é aquele negócio, né? Caraca, ele estava no topo, mas ele capotou um pouquinho. Então aqui a gente poderia ter aberto a mente do MacArthur para o MacArthur. Não é só isso, entende? Às vezes não tem jeito mesmo. Às vezes está estressado, está com pressa, o momento é ruim, entende? E aqui ele acabou estreitando demais, ó. Então, quer dizer, se o marido quiser e a esposa estiver cansada, doente ou estressada, então ela vai ter que fazer de qualquer jeito, aí é abuso sexual, entende, MacArthur? Então aí, aqui, ele não falou, né? O que eu tinha falado, ele não falou. Eu acho que nem o Dake falou, na verdade, né? Nem o Dake. Vamos ver o que o Dake falou aqui. Versículo 5. Aqui, ó. O que vocês, portanto, devem um ao outro, não se recusem a pagar, senão por consentimento mútuo durante algum tempo para jejum e oração. Então o Dake também não falou. Cara, eu acho que é um erro grave não falar isso aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar meio ponto do Dake. Ele vai ter 8,5 por causa disso. Porque esse é um dos problemas modernos, tá? Era importante ter falado isso aqui no versículo 5, beleza? E é óbvio que o MacArthur perdeu um pouquinho também por causa disso, beleza? Então vamos ler de novo. Priveis, né? Parem de privar-se. Eu não li tudo, como eu disse a vocês, eu estou reagindo ao vivo, praticamente ao vivo com vocês, em tempo real. É provável que essa ordem indique que esse tipo de privação estava acontecendo entre os cristãos, talvez por reação a graves pecados sexuais do seu passado, o que foi uma boa atacada, né? E a vontade de deixar aquilo para trás. Marido e esposa podem abster-se temporariamente da atividade sexual, mas somente quando por consentimento mútuo, a fim de se dedicarem à oração como parte de um jejum. Então aqui ele perdeu. Novamente vos ajuntardes, né, a parte do texto ali. O relacionamento sexual deve ser retomado logo depois da interrupção espiritual. Não, MacArthur, você não está pensando exatamente, né, dos problemas a respeito do texto. E aí vai dar um motivo. Passado o tempo consensual de abstinência, o desejo sexual se intensifica e o cônjuge se torna mais vulnerável ao desejo pecaminoso. Muito legal isso aqui, é verdade. Aqui ele trouxe a ideia de que esse problema se agrava ainda mais porque com a privação sexual, os dois começam a ficar mais sensíveis, mais fracos, né? E aí, às vezes, é por isso que um ou outro cai. E aí que entra aquela questão, né? Quando há um adultério, e esse adultério acontece por causa da não observância desses mandamentos de Paulo, a culpa não é só do adúltero, mas dos dois.
entendeu? Os dois têm que assumir as suas culpas, acertar os seus problemas e continuar a viver juntos, beleza? Adultério não é prova para você se divorciar, não. Você tem que tentar corrigir o problema. É só quando não há correção do problema que há o divórcio, entende? Isso aqui é bem legal. Esse ponto aqui de baixo é bem interessante por causa disso, né? Aí o versículo 6 ele vai falar o seguinte: uma melhor tradução do grego seria consciência ou ter uma opinião em comum. Concessão aqui, digo porém, por opinião, né? Aqui é o versículo 6 que o Dake não comentou. Paulo era muito consciente das vantagens ordenadas por Deus tanto do celibato quanto do casamento, e não estava ordenando o casamento por causa das tentações que o solteiro sofria. A espiritualidade não está de modo algum ligada ao estado civil, embora o casamento seja um bom dom de Deus. Legal aqui, mais uma atacada, né? Ali atrás, o John MacArthur falou que o casamento não é sinônimo de sexo, ele quis nos lembrar isso, olha só, vocês não vão se casar só por causa do sexo, tá bom? Não é, o casamento não se define no sexo, né? É o amor mútuo, é a comunhão, a vivência, né? Tudo isso pode culminar no sexo, mas não é só sexo, tá? E aqui ele vai falar novamente, né, ó, Paulo não está ordenando o casamento por causa das tentações que o sofria. Não era só por isso. É claro que o texto deixa óbvio que era por isso, mas não era só por isso, tá? A espiritualidade não está, de modo algum, ligada ao estado civil, embora o casamento seja um bom dom de Deus e que pode sim ajudar nos seus problemas sexuais, tá? Sei lá, acho que ficou meio faltando alguma coisa nesse comentário aqui, mas tá bom. De qualquer forma, ficou legal. Versículo 7. Vou tomar outra água. Tô ficando rouco. Engraçado, eu fico rouco, mas eu quero continuar falando. Eu amo fazer isso. Tá gostando do vídeo? Já curtiu o vídeo? Já se inscreveu? Nossa, cara, que comparação gigante. Sim. Essa comparação é uma aula de teologia que nós dois temos, né? Eu tô aprendendo, você também. Seria bom que tivesse até mais vídeos assim mesmo, né? De temas diferentes. Vamos ver se a gente faz. Versículo 7. Agora ele vai explicar. Eu não quis tocar nesse ponto lá, porque eu achei interessante a gente ouvir os escritores aqui. O Dake não vai falar sobre esse versículo a respeito disso. Deixa eu ver se ele fala. Este era o desejo pessoal de Paulo, mas era sensível e tal. Aqui foi um bom comentário, mas ele não vai falar do contexto de Paulo, tá bom? Aqui ele vai falar, acho que sobre isso, ó. Como uma pessoa solteira, Paulo reconhecia a liberdade e a independência especiais que tinha para servir a Cristo. O contexto, Paulo estava solteiro, ele era solteiro aqui, né? Contudo, não esperava que todos os cristãos fossem solteiros, nem que todos quantos o fossem permanecessem nesse estado. E nem que todos os casados praticassem o celibato como se fossem solteiros, né? Então, o que ele está falando de interessante aqui, ele não esperava que todos os cristãos fossem solteiros, tá? Não era uma ordem para você ficar solteiro. Eu até entendo que ele comente assim, porque Paulo fala assim, olha, seria bom que vocês ficassem solteiros, mas é uma solteirice que te ajuda a servir a Cristo, entendeu? E o John MacArthur colocou isso aqui, né? Ó, cadê? Tanto celibato, cadê? Contudo, aqui em cima, ó, como uma pessoa solteira, Paulo reconhecia a liberdade e a independência especiais que tinha para servir a Cristo. Aqui que é interessante. Falar nisso, eu tenho que escrever, eu tenho que comentar um texto que eu esqueci de anotar aqui. E aí eu vou anotar aqui, ó, do 10. Vai ter um vídeo aqui na área de membros sobre esses versos aqui, tá? Que é o casado cristão com o não cristão. Vou colocar um vídeo especial sobre a leitura desse comentário aqui. Então ele está falando, e isso é uma coisa muito interessante, você vai permanecer solteiro. É bom permanecer solteiro quando isso te favorece na glorificação a Cristo, quando você, por isso, consegue servir a Cristo. E por que é importante falar isso? Muitas pessoas não querem se casar para viver livres de qualquer coisa, inclusive de Deus. Entendeu? A questão da liberdade aqui não é uma liberdade religiosa para servir a Cristo. É uma liberdade
para se servir, para ser aquele cara que vai procurar o hedonismo do mundo e viver nesse hedonismo, tá? Então, se você tá solteiro e não serve a Cristo, você talvez esteja acertando em não se envolver sexualmente com as pessoas, mas está errando em não viver para Cristo, tá? Aproveitar esse momento para viver para Cristo. E é isso que ele está falando aqui. Achei bem interessante esse texto também. E aí ele vai falar, chegamos aos últimos versículos, né? Ó. Solteiros e viúvas, viúvos, solteiros e viúvos, né? Como é que tá aqui na ACF? Deixa eu ver. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas. Aqui na ARA tá viúvos. Tá bom, né? Solteiro é um termo usado 4 vezes no Novo Testamento, apenas em 1 Coríntios, no versículo 11, 32 e 34. Esse versículo deixa claro que solteiros e viúvos são diferentes. Então vamos lá. O versículo 11 identifica o divorciado como um solteiro. Então qual é o versículo 11? Se porém se apartar-se, que fiquem sem se casar, ou se reconcilie com seu marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, o cara que se apartou, ele volta a ser solteiro. Entendi. Tipo assim, Paulo não está fazendo distinção de solteiro, divorciado e viúvo. O divorciado é um solteiro, e aí ele tem que respeitar as mesmas regras do solteiro, tá bom? É um termo, então esse versículo deixa claro que solteiros e viúvos são diferentes. O versículo 11 identifica o divorciado como um solteiro. Um solteiro a ser diferenciado dos viúvos e das virgens, que está na próxima sessão. Cada uso de solteiro, então, refere-se àqueles anteriormente casados, atualmente solteiros, mas não viúvos, né? Refere-se aos dois grupos, solteiros que nunca se casaram e aos solteiros que se divorciaram, tá bom? Mas não aos viúvos. Eles não são divorciados. É provável que essas pessoas anteriormente casadas quisessem saber se, como cristão, poderiam ou deveriam se casar novamente. É o conteúdo da carta que Paulo recebeu, né? Então, ele não está dando nada demais aqui, né? Ele só está dando o contexto da carta, né? Coisa que a gente nem perguntou. Acho que, tipo assim, Paulo, e daí? Paulo não, né? Uma carta, e daí, né? E aí ele vai continuar. Em que também eu vivo. Paulo era provavelmente viúvo e pode afirmar aqui seu casamento anterior ao identificar-se com os solteiros e os viúvos. Então, calma aí. De uma carta falando que Paulo era viúvo porque ele se identifica aqui com os dois grupos, entendeu? Não sei. Sinceramente, eu nunca fui atrás da vida de Paulo em relação ao seu casamento, se ele era casado, se ele era viúvo. É uma coisa que eu nunca tive curiosidade. Mas aqui, John MacArthur falando que provavelmente, tá bom? Ó, Paulo era provavelmente, não está dando certeza, provavelmente ele era viúvo e pôde afirmar aqui seu casamento anterior ao identificar-se com os solteiros e os viúvos. Onde que ele se identifica no versículo 8? Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom que se ficarem como eu. Foi aí que ele se identificou, né? Não sei. Veja as notas sobre Ana em Lucas. Tem uma nota aqui, né, que a gente não vai ler. Mas essa parte aqui, ela não é inútil, tá, gente? Eu não tô falando que ela é ruim. E é importante entender mais do contexto. Então aqui, John MacArthur, ele deu aquela, tipo assim, você pode não gostar, né? Você pode não estar interessado, mas você precisa disso aqui. Entendeu? É isso que ele tá falando. É importante que se case aqui no versículo 9, que é o último versículo desse comentário. Gigante comentário do MacArthur, né? O tempo verbal grego indica uma ordem, visto que uma pessoa não pode viver feliz e servir ao Senhor efetivamente se dominado por desejo sexual não satisfeito, especialmente numa sociedade como a de Corinto. Já expliquei o contexto da sociedade lá, né? E aí o versículo 9, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que se arder. Então, o tempo verbal grego indica uma ordem, visto que uma pessoa não pode se viver feliz e servir ao Senhor efetivamente se tiver dominado por desejo sexual não satisfeito. Aí tem duas questões aqui. Você não pode ser feliz se você for dominado pelo seu desejo sexual, porque isso também traz tristeza.
Lembremos aí que existe o vício de sexo e muitas pessoas tentam sair por anos do vício do sexo, então elas não são felizes também, mesmo sendo viciados em algo que é bom, né? E você também não pode servir ao Senhor se você também for dominado pelo desejo sexual não satisfeito, entendeu? As duas coisas. Massa, hein? John MacArthur. O John MacArthur, ele fez um excelente comentário, na minha opinião. Foi muito gostoso ler isso aqui, deu aquela arrepiada, né? Ele falhou no mesmo caso ali onde o Dake falhou, então a minha nota tem que tirar meio ponto dele. Eu ia dar nota 10 para esse comentário, tá? Eu ia dar nota 10, mas ele falhou ali naquela questão que eu comentei com vocês, e eu acho que ali no versículo 6, ele também fica meio estranho. Tem umas frases aqui que eu acho que é por causa da tradução, ficaram esquisitas. Então eu vou tirar meio ponto por causa daquele detalhe e vou tirar mais meio ponto por causa dessa construção de frase que às vezes fica esquisita, tá? Que acredito seja culpa da tradução, beleza? Não do MacArthur. Então nesse caso, John MacArthur vai ganhar nota 9, na minha opinião. Comentário extremamente... Dificilmente a Almeida... a nova Almeida atualizada vai completar alguma coisa que a gente já viu aqui, dificilmente. Então, ou a nova Almeida atualizada se encaixa no padrão que a gente tem agora, ou ela não surpreende, né? Ou ela fica pior, né? Não sei. Vamos ver aqui. Eu acho que surpreender vai ser difícil. Talvez ela fique pior. A nova Almeida atualizada, nosso comentário aqui, ó. Cara, que vídeo gigante, né? Mas que legal, que legal. Dá uma pausa aí, bebe uma água. Eu tinha que gravar 3 vídeos hoje. Eu não sei se eu vou conseguir gravar outro, porque esse vídeo tá imenso, né? Então, e tá muito gostoso fazer ele, né? Já se inscreveu no canal? Curta o vídeo, se inscreve no canal, bota seus comentários aqui embaixo também. E vamos que vamos, né? Que a gente não pode parar. Aqui a primeira coisa que a nova Almeida atualizada vai falar é sobre esse trecho aqui, que vai do capítulo 7 até o capítulo 11, versículo 1. E aí uma nota aqui na Nova Almeida diz o seguinte: 3 questões provenientes de uma carta escrita pelos coríntios. Aí aqui provavelmente ela vai trazer mais contexto sobre isso, né? Paulo agora dirige a sua atenção a uma série de problemas citados em uma carta que os coríntios lhe escreveram. Ela marca a mudança de um tópico para o outro com a frase "quanto ao que vocês me escreveram", ou com respeito, ou no que se refere a. Aí a gente tem aqui uma construção, olha, veja a nota que está no versículo 1, né, que a gente vai ver daqui a pouco. A frase também ocorre em 12, versículo 1 e em 16, versículo 1. Interessante isso aqui. Primeiro ela aborda questões relacionadas ao casamento, divórcio e ao chamado de cada pessoa. Depois ele se concentra na questão de se virgem, na questão de virgens e viúvas, se elas devem ou não se casar. Essa é a segunda parte que a gente não vai pegar ela. Tendo em vista a angustiosa situação presente, né? Por fim, ele discute sobre a comida sacrificada a ídolos. A gente pode até fazer um outro dia sobre esse texto aqui também, né? E aí ele vai fazer a subdivisão aqui, é um comentário menor, tá? Apesar de que aqui tem uma continuação, ó. Divórcio e Novo Casamento é um quadro que, se vocês quiserem, eu coloco na área de membros para vocês. Eu vou colocar esse quadro aqui de presente na área de membros para vocês, botar a foto dele lá, tá? E aí vocês vão achar ela na área de membros. E ele vai fazer um comentário breve, né? Como eu disse, dificilmente ela vai trazer alguma coisa nova. Ou ela vai trazer a mesma coisa, ou ela vai decepcionar. Nós já temos ali uma carta com 9 pontos e a Dake com 8,5. O que a Nova Almeida vai fazer agora, né? Ela tá assim, complicada a situação dela, né? 7,21. Casamento, divórcio e circunstâncias imutáveis. Interessante ter colocado circunstâncias imutáveis. Os coríntios são exortados a serem fiéis no casamento, a evitarem o divórcio e a estarem contentes com o seu chamado e vocação. Calma aí. Os coríntios são exortados a serem fiéis no casamento. Mas não só isso, né? Eu acho que Paulo também exorta a não se casar, dependendo do contexto. E aqui ele não botou. Beleza, vamos lá então. Vamos à primeira parte aqui.
Quanto ao que vocês me escreveram, Paulo usa essa expressão pela primeira vez aqui para sinalizar uma mudança. Que mudança? Partindo das questões levantadas pelo relato verbal da casa de Chloe, legal isso aqui, hein? Ele passa a discutir questões citadas em uma carta escrita pelos coríntios. Esta mesma expressão, ou semelhante, é repetida em vários lugares no restante de 1 Coríntios. Aqui a gente tem 4 lugares a mais que ele falou a mesma coisa, em que ele introduz alguns tópicos da carta escrita pelos coríntios. E aí ele vai falar sobre a parte B do versículo 1. É bom que que o homem não toque mulher. Alguns cristãos em Coríntios, ao que parece, haviam adotado o ponto de vista em que relações sexuais de qualquer espécie, inclusive dentro do casamento, deviam ser evitados. Paulo procura cuidadosamente refutar este ponto de vista ao longo deste capítulo. Isso aqui é pregado pelo catolicismo, tá? Não todo catolicismo, mas tem uma linha aí. Eu sempre converso com um cara que eu gosto muito, né? É o delegado, ele até, né? Ele é um delegado, cara que eu gosto muito de ver ele, apesar de que às vezes eu não tô com muito tempo pra gente debater, e ele fica tentando me convencer a ser católico, né? Ele não vai conseguir nunca. Os ascetas, né? O ascetismo, ele acabou adotando isso. E eu sei que parte disso que ele acabou adotando, porque lá no início ele já veio trazer isso pra mim. Então, esses ascetas modernos, alguns deles, né? Não vou falar que todos são assim, mas eles trazem essa questão de que o sexo no casamento também é pecado. Inclusive de que o sexo ele só serve para procriação. Isso é uma heresia, tá? É uma heresia que inclusive coloca a esposa ou o marido em maus lençóis. Né? Como o John MacArthur falou, não é bom você se privar um ao outro por causa do pecado, né? As pessoas vão ficando mais carentes e isso faz com que elas sejam mais suscetíveis a relações ilícitas, entendeu? Por causa de alguém que acha que está fazendo a coisa certa, nesse caso aqui. Então, Paulo, a Nova Almeida Atualizada está falando que talvez isso também fosse um problema daquela época, né? Da nossa época eu tenho certeza que porque alguns católicos pregam isso mesmo, tá? O catolicismo, ele é uma heresia, sabe? Ele é a besta em espécie. O catolicismo é assim. E isso é mais uma coisa que está lá dentro, né? Então você tem que evitar esse pensamento aí. Isso aqui vale para hoje também. E aqui a Nova Almeida Atualizada trouxe um problema que as outras duas não trouxe. Então ela acabou de ganhar um ponto a mais, né? Ficou interessante. Apesar de que até aqui é muito pouco, a gente tem que avaliar mais. Mas aqui esse é um ponto que a gente tem que considerar. Versículo 2. Provavelmente se refere ao intercurso sexual. Né? Cada homem tem a sua esposa e cada mulher seu próprio marido. Afirma a excelência do casamento monogâmico e exclui a poligamia, pois o marido compartilhado não seria o próprio marido. Eu acredito que Paulo não esteja falando sobre poligamia aqui, mas a Nova Almeida Atualizada trouxe essa questão também. Interessante, né? Eu não consigo ver esse problema no primeiro século também, mas a Nova Almeida Atualizada trouxe. Diria que esse é um comentário não ruim, mas ele é irrelevante, tá? Então aqui a Nova Almeida Atualizada tá perdendo, tá? Tá fraquinha, né? Mas vamos ver. Além de não comentar exatamente o que o texto está falando, né? Mas, enfim. Aqui no 7, 2 ao 5, ela vai dizer o seguinte, a esposa e o marido. Deus, aqui ainda é dentro do contexto do versículo 2, tá? Deus designou o casamento como uma união apropriada para a expressão da sexualidade humana. O sexo dentro do casamento tem benefícios relacionais e espirituais, né? Eu acho que tem mesmo, sabe? Eu acho que o sexo, quando ele é feito do jeito certo, né, entre marido e mulher e com todo o respeito que há dentro disso, o sexo ele é realmente uma união de duas pessoas, sabe? É algo espiritual realmente, eu creio nisso aqui. E isso é legal a Nova Almeida Atualizada trazer isso, né? Ó, cadê? Onde que ela vai falar? O sexo dentro do casamento tem benefícios relacionais, de relacionamento, e também espirituais. Bem legal essa jogada aqui, também gostei desse comentário. Ele também tem o benefício prático de reduzir a tentação de se envolver com o pecado sexual. Realmente, gostei, esse comentário aqui foi muito bom.
A ênfase aqui está na reciprocidade da relação matrimonial dentro do quadro geral descrito em Efésios e também Colossenses. Legal, gostei do comentário dela. Ficou abaixo do que a gente estava esperando, porque, cara, o John MacArthur fez um excelente comentário, então dificilmente alguém vai fazer melhor, né, nesse caso aqui. E aqui a gente vai ler, o versículo 9 não foi colocado aqui na Bíblia, né? Caramba, não botou o versículo 9, que é tão importante, cara. Vacilão, hein? Quem foi o cara que fez essa Bíblia aí? Vacilou. Não se privem. A abstenção das relações sexuais no casamento deve estar limitada a curtos períodos de tempo e somente deve ocorrer por consentimento mútuo de marido e esposa. Aqui ele não deu uma mensagem para ele, né? E ele só repetiu o texto. É o que eu falei do Dake lá atrás. Ele só repetiu o texto aqui. Aqui ela também só repetiu o texto. Ficou fraco, ficou ruim. Versículo 7 ao 6. A concessão se refere à permissão para abster-se das relações sexuais por curto período de tempo. Talvez aqui ele vai explicar melhor. Paulo não exige tais períodos de abstinência, embora os permita. Cada um... Não, ficou ruim, esse comentário tá ruim, tá? Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Tanto o casamento quanto o celibato têm seus benefícios, e ambos devem ser considerados como dons. Paulo está feliz por Deus lhe haver dado o dom de estar contente com seu solteirismo, essa palavra aqui, pois este estado permite uma firme e determinada devoção à obra do Senhor. Aquilo que eu falei lá no John MacArthur, aqui ela deu uma expandida, ficou melhor. Né? Paulo reconhece, porém, que essa situação não é a norma, não é normal, né? Não é o correto, não é a norma, melhor. Permanecer solteiro é um dom que muitos não o têm. Comentário fraquinho, né? Comentário fraquinho da Nova Almeida Atualizada aqui. Na minha opinião, ela acertou em alguns lugares, mas em outros lugares ela não contribui com o texto, nem com a aplicação do texto. Eu diria que se você não lesse nada, nenhum outro comentário, você não teria uma visão muito ampla do que Paulo colocou. Eu acho que essa Bíblia aqui, ela perdeu hoje, e eu vou dar nota 5 para ela. 5. Na minha opinião, ela perdeu, ficou extremamente curto o comentário, né? Então vamos lembrar aqui, o que vai acontecer, pessoal? Aqui na área de membros, para você ver esse vídeo, você tem que ser membro do canal. Eu vou ler e comentar o texto que o John MacArthur fez aqui em cima, aqui, ó. Para saber mais sobre cônjuges não salvos, veja notas do versículo 10 ao 17. Então eu vou fazer um outro vídeo com essas notas para membros do canal. Seja membro do canal para ver esse vídeo, tá? E eu vou dar minhas notas agora para vocês, ó. Vou voltar minha tela aqui, né? 40 minutos, 1 hora de vídeo, né? Excelente, não tem problema nenhum, o vídeo foi bom. Na minha opinião, a Dake ficou em segundo lugar com 8,5, tá? 8,5 para essa Bíblia aqui. A John MacArthur ficou em primeiríssimo lugar com a nota 9. E a Nova Almeida Atualizada, a respeito desse texto de hoje, ficou com a nota 5, tá bom? Foi pior comentário de hoje aqui, foi a da Nova Almeida Atualizada, né? E agora eu vou ler os comentários de vocês aqui nos comentários. Se inscreve no vídeo, curta o vídeo, se inscreve no canal e curta o vídeo. E eu vou ficando por aqui, esperando aí vocês decidirem o próximo vídeo que virá daqui pra frente, hein? Só vocês vão poder me dizer. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, até a próxima semana. Tchau!